Aqui. Pronto. Bom, pessoal, então, dando continuidade no que a gente vem trabalhando desde o comecinho da nossa, do nosso módulo na disciplina, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que acontece com genes ligados, tá certo? E um pouquinho de como que a gente consegue usar essas estruturas para mapear o posicionamento dos cromossomos na nossa, no nosso, o posicionamento dos genes nos nossos cromossomos, a ordem deles e se eles estão mais próximos ou mais distantes uns dos outros, tá certo? Então, vou começar aqui com o nosso um experimentinho para vocês que vão me identificar algumas coisas aí. Por exemplo, imagina o seguinte experimento. Esse aqui é um experimento do Bateson e do Punet, tá certo? Eles estavam tentando recriar aí os experimentos do Mendel, usando as características visíveis para poder enxergar a segregação independente dos genes, tá certo? E eles estavam usando o que eles chamam lá de ervilha de cheiro, uma parente da nossa ervilha que a gente usava ali, mas eles estavam usando algumas características diferentes. E as características que eles estavam usando era o seguinte: cor da flor e formato do grão de pólen, tá certo? De modo que eles tinham, então, linhagens puras, que estavam apresentando. Uma delas é flores vermelhas e grãos de pólen, o que ele está chamando de longos. Mas se você olhar aqui, ó, você vai ver que ele é compridinho, tá certo? E uma outra linhagem de ervilha de flor de cheiro, ou de ervilha de cheiro, que produzia flores brancas e grãos de pólen curtos, uns grãos de pólen mais redondinhos, tá certo? Bom, até aí, tudo bonitinho, exatamente como os experimentos do Mendel estavam mostrando. Ele faz uma primeira geração, em que ele tem um F1 100% parecido com um dos parentais, tá certo? Ou seja, todo mundo aqui produz flores vermelhas e grãos de pólen do tipo longo, né? E quando ele faz aqui o seu retrocruzamento, cruzando o F1 com o F1, a autofecundação aqui, retrocruzamento não, a autofecundação aqui, o que, que ele tem? Ele observa que ele recupera as 4 classes que a gente esperaria se a gente estivesse trabalhando nos experimentos de acordo com as leis de Mendel, tá certo? Então ele tem um parental, que é exatamente igual a um dos parentais, o outro parental que sumiu aqui, mas que era lá a flor original que iniciou os cruzamentos, e 2 indivíduos, 2 classes de indivíduos que apresentam características híbridas, uma característica de um dos parentais e a outra do outro. Então, aqui, nesse grupo aqui, nós teríamos uma classe que apresentou flores vermelhas e grão de pólen curto, e a outra, flores brancas e grãos de pólen longo. Tá certo? Veja, até aqui, chuchuzinho, lindão, igualzinho o Mendel previu. Tá certo? O que acontece é que, quando eles foram contar as proporções imaginadas, se isso tivesse aqui de acordo com as leis propostas por Mendel de segregação independente, nós esperaríamos uma proporção que é a seguinte: 9/16 dessa classe, 3/16, 3/16, 1/16, tá certo? Então, nós somaríamos aí e teríamos tais proporções. O que acontece é que quando ele foi fazer a conta desse experimento, ele achou os seguintes números. Veja, este parental com 583 indivíduos, esse com 26, esse com 24 e esse com 170. Bom, tá em 9331? Não, né? Mas a gente pode falar assim, não tá. Só pelo olho. Eu acho que não tá. Vocês acham que não tá? Ou alguém acha que tá? Acho que não, né? Muito bem. O que a gente pode fazer aqui, então? Vamos fazer um Q quadrado, correto? Vamos ver se esses valores estão distribuídos dentro do nosso 9/331.
Então, que a gente pode fazer uma continha aqui. Veja, eu tenho esta aqui, que é a minha frequência observada, e um total de 803 indivíduos. Se nesses 803 indivíduos eu tivesse a distribuição de 9 para 3 para 3 para 1, eu esperaria que nessa classe teríamos 451,6, nessa 150,6, 150,6, 50,2. Um menos o outro está aqui, eleva ao quadrado, divide pelo esperado, e aqui teríamos os que quadrados individuais de cada classe, tá certo? Num total aí de 500, o que quadrado total desse experimento, 533,6. Se a gente olhar aqui para os graus de liberdade, a gente tem 4 classes, então, graus de liberdade, número de classes menos 1, vamos ter 3 graus de liberdade, então, a 5% nós vamos ter 7,815 como o meu que quadrado crítico para aceitar ou rejeitar a hipótese. Como a gente tem 533, nesse caso, a gente tem aí a seguinte conclusão, que como essa distribuição não segue as proporções propostas na lei da segregação independente do Mendel, a gente pode concluir que esses genes eles não apresentam uma distribuição independente durante a meiose. Tá certo? Alguém tira alguma conclusão diferente disso? Posso ter errado o experimento, matado umas plantas, mas tá longe esse aqui quadrado aí de ser um errinho. Tá certo? Muito bem. Então, o que a gente começa a observar? Nesse caso, é que esses genes, eles não sofrem uma segregação independente simplesmente pelo fato de que eles estão fisicamente ligados numa mesma estrutura. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão no mesmo cromossomo, tá certo? Ou seja, se eu tiver quando a gente está observando todos os experimentos que a gente olhou até agora, o que acontece? Eu tenho um gene no cromossomo A, um gene no cromossomo 1, outro gene no cromossomo 7, sei lá, tá certo? E na hora de fazer a segregação, um vai para lá, outro vai para cá. Agora, o que está acontecendo? Eu tenho os dois genes no mesmo cromossomo, tá? Ou seja, não tem como um pedaço do cromossomo ir para lá, outro pedaço ir para cá. O cromossomo migra como um todo. E aí ele leva com ele todos os genes que estão ligados nele certo? O nome que a gente dá para isso, para esse fenômeno de genes que estão ligados no mesmo cromossomo, são genes que a gente dá o nome disso de ligação. Em inglês vocês vão ver como linkage, certo? Mas é uma ligação cromossômica. Então o que está acontecendo? No nosso caso aqui, veja, tanto o gene que determina a cor da flor, quanto o gene que determina o formato do grão de pólen, eles estão ligadinhos um do lado do outro no mesmo cromossomo. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Acho que sim, né? Esse experimento, ele foi primeiramente observado, eles primeiramente fizeram desenvolveram essa teoria, quem fez foi o Thomas Morgan e o Alfred Sturtevant, tá? Eles fizeram lá os experimentos com drosófila em 1910, aí pouco mais de um século atrás, tá certo? E eram uns experimentos bem legais, assim, eu vou colocar lá no Moodle para vocês, eu tenho um livro, um PDF, que chama Os Experimentos Mais Interessantes de Genética que já tivemos aí ao longo da história. E ele pega os principais papers, tem o do Mendel, tem o do Watson e Crick, vem até o comecinho dos anos 2000, os papers mais importantes. Eu vou botar lá, vocês olhem, o paper do Morgan e Sturter, o nome dele é bonzinho da gente falar, do Morgan e do Sturtevant, está lá para vocês darem uma olhadinha, tá? Por curiosidade. Mas nós não vamos trabalhar com os experimentos nesse momento do Morgan. Vamos continuar com a nossa ervilha de cheiro aqui para a gente manter a linha de raciocínio, tá bom? Então, o que estava acontecendo nesse caso? Se eu tenho os meus genes ligados num mesmo cromossomo, eu vou começar a observar algumas características, só que eu tenho que passar agora para fazer um mapa físico dos meus gametas, tá certo? Bom dia, princesa. Bom dia, pai. Quer falar bom dia para meus alunos? Não.
Não, não quer, tá com vergonha, pessoal. O que vai acontecer aqui é o seguinte, olha, fala bom dia. Oi, bom gente. Dia. Vai lá, depois eu vou, tá? Passo. O que vai acontecer aqui, pessoal? Veja, para a gente poder ter uma visualização do que está acontecendo, a gente vai precisar fazer uma representação física do gene nos cromossomos. Então, o mais fácil, efetivamente, aqui é desenhar o cromossomo para a gente entender o que está acontecendo, tá bom? Então, veja, no meu indivíduo, que é errão, errão, elão, elão, quando eu desenhar o gene no cromossomo, o que eu vou enxergar? Veja, errão com elão, errão com elão. E o outro, errão, elinho, errão, elinho, errinho, elinho, errinho, elinho. Deixa de sair daquelas letrinhas, que esse gene pode estar em qualquer lugar, e agora fisicamente nós estamos vendo eles, tá certo? Quando eu fizer o cruzamento, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar isso aqui, ó, que o meu indivíduo ele continua sendo heterozigoto, tá certo? Errão, elinho, errão, errinho, elão, elinho. Tá tudo certo. Mas eles estão aqui. E quando eu fizer a autofecundação desse meu F1, eu vou enxergar duas possibilidades. Uma delas é que na formação dos gametas eu não tenha o nosso famoso crossing over. Lembra? Lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula que a meiose explica tudo? Tá aqui, ó. A meiose também explica essa brincadeira aqui. Se eu tiver a formação do gameta sem a ocorrência de crossing over, como vão ser os tipos de gametas que eu vou formar, os cromossomos? Eles vão ter este cromossomo e este cromossomo, tá certo? Então, vai ser errão com elão, errinho com elinho. Mas nós temos o processo de recombinação. Nós temos o nosso famoso crossing over, tá certo? O Luiz deve ter batido um pouco nessa tecla com vocês. Eu não sei nem se ele chegou a falar dos mecanismos moleculares de recombinação, mas quem está com o Snusta de Simmons na mão ou o Griffiths tem um capítulo muito bonitinho de recombinação lá na parte de mutação e reparo, tá certo? Dê uma lidinha por lá. Mas o que vai acontecer? O próprio fato da gente ter fisicamente o crossing over acontecendo aqui, ó. Cadê meu mouse? Está aqui. Eu vou fazer uma ligação que vai pegar um novo gene, um novo cromossomo que tenha este gene, uma parte desse gene e uma parte desse gene. De modo que eu vou formar cromossomos híbridos, cromossomos recombinantes aqui, tá certo? E aí eu vou ter, neste caso, aqueles. Se a gente voltar aqui, ó, eu vou ter o aparecimento desses camaradas aqui, ó. Tá certo? E por que que isso acontece numa frequência mais baixa? É porque o crossing over ele pode acontecer entre dois cromossomos em vários lugares, tá certo? E o que, se ele acontecer, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, o meu cromossomo errão elão ele continua com o errinho elinho. Se ele acontecer aqui, ele faz a mesma coisa, tá certo? Então nem todo crossing over vai resultar na formação de um cromossomo recombinante que envolva os genes de nosso interesse. Tá bom? Muito bem. Tudo bem até aqui? Crossing over resolve tudo. A meiose é a base da genética. Então, agora veja. Com base nisso que eu estou contando para vocês, de que a presença desses crossing overs que vão fazer os meus recombinantes, eu começo a me imaginar se é possível saber se dois genes que estão num mesmo cromossomo, se eles estão mais próximos ou mais distantes fisicamente entre si. E aí, próximos e distantes, eu estou falando de distância física mesmo, quantidade de pares de base que separam um gene do outro. Tá certo? Então, se a gente for olhar aqui, no nosso caso, naquele experimento, veja essa conta aqui que a gente vai fazer, é um número fictício só para facilitar o exemplo didático, tá certo? Na hora que eu fizer esse cruzamento aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu quero
esse camarada, que é o meu híbrido, tá certo? Mas para medir a quantidade de recombinantes, eu preciso saber, eu preciso fazer um controle de que a recombinação aconteça somente em um dos parentais, porque senão eu começo a ter, além da recombinação, a frequência desses gametas se encontrando e as minhas contas começam a se complicar, tá certo? Então, como é que eu vou fazer? No meu F1, eu vou pegar o meu indivíduo híbrido e vou fazer um cruzamento com o meu indivíduo homozigoto recessivo. Por quê? Porque se eu tiver um crossing over aqui, ó, esse conversando com esse, eu continuo tendo o mesmo tipo de cromossomo, tá certo? R'inho, L'inho. E aí eu vou medir só em um dos parentais a frequência desses crossings. Deu para entender? Esse camarada, eu fui com o dedo na tela, esse camarada aqui sempre vai mandar um cromossomo que é com a característica recessiva, tá certo? Então, qualquer das combinações que a gente tiver aqui, a gente pode entender que é resultado do que aconteceu neste parental de cá, tá certo? E aí, quando a gente fizer esse cruzamento, o que que eu vou ter? Obviamente, uma maior frequência dos parentais, que são os parentais originais, né? Então, veja, aqui no nosso caso, ó, eu vou ter 450 indivíduos que carregam este cromossomo sem crossing over e um dos dois desse de cá. Vou ter 470 que carregam este cromossomo e qualquer um dos dois de cá. E agora eu vou começar a contar os meus recombinantes, que é o híbrido, metade desse, tá certo? E aí eu vou ter, então, 42 que sofreram essa hibridação do lado de cá, essa recombinação aqui, e 38 que sofreram essa recombinação do lado de cá, tá certo? E aí o que vai acontecer? Se eu pegar, eu tenho 920 indivíduos que são idênticos aos parentais, e 80 indivíduos que são recombinantes, ou seja, são combinações novas que não existiam no meu cruzamento original, tá certo? E aí, se eu fizer a frequência aqui, eu vou ter que essa frequência é de 0,08 ou 8%. Quanto mais baixa isso tem, porque o que, que acontece? Quanto mais baixa a frequência de recombinantes, quer dizer que esses genes estão mais próximos. Raciocina aqui comigo, ó. Se eu tiver dois genes que estão numa distância aproximadamente desse tamanho aqui, eu tenho todo esse espaço entre eles para acontecer um crossing over, tá certo? O crossing over, ele acontece de uma maneira em posicionamentos aleatórios, ele não tem, pelo menos até o momento, a gente não tem assim, acontece aqui, ali assado, tá certo? Ele acontece aleatoriamente. Então, se eu tenho um espaço maior entre dois genes, é mais provável que ele aconteça aqui do que se eu tenho um espaço muito pequenininho entre eles, tá certo? Ou seja, a probabilidade dele acontecer nesse espacinho entre esses dois é menor do que ele acontecer num espaço muito maior se esses genes estão distantes, tá bem? Então, quanto maior a frequência de recombinação, maior a distância entre os genes. Quanto menor a frequência de recombinação, menor a distância entre esses genes. Tá certo? Combinado? Tudo bem até aqui? Vamos lá, então. O que, que acontece? A frequência de recombinação entre esses genes, ela é de, no máximo, 50%, tá certo? E isso vai acontecer quando os genes eles estão em cromossomos diferentes. 50% de recombinação é aquela história. Um vai para cá, outro vai para cá. Qual é a probabilidade de dois irem para lá, dois irem para cá? Meio, tá certo? Isso vai me dar aí o nosso fator de segregação independente, né? Agora, frequências de recombinação que são menores do que 50%, elas já começam a indicar genes que estão fisicamente ligados no mesmo cromossomo, tá? Só por fins didático-pedagógicos aqui, alguns livros trazem esses tipos de acoplamento, quando a gente desenha os genes aqui no nosso cromossomo, eles trazem
eles dão um nome para os tipos de acoplamento, tá certo? Se os dois dominantes e os dominantes e recessivos estão nos mesmos genes, eles chamam de heterozigoto em acoplamento, tá certo? Então, o acoplamento dos dominantes e o acoplamento dos recessivos, e se eles estão invertidos assim, eles chamam isso aqui de heterozigotos em repulsão. Então, não vai ser incomum você achar alguma coisa de entendimento ou em alguma explicação de estudo de caso falar os genes do indivíduo heterozigoto estão em repulsão, tralalá, é isso, tá? Para vocês terem essa anotação aí. E aí, o que vai acontecer? Não só quando a gente olha lá a segregação dos genes independentes, ela acontece porque cada hora um cromossomo vai para um lado no momento que a gente estiver fazendo a meiose, mas também aqui essas explicações elas podem acontecer por conta do nosso crossing over, tá certo? Lembre-se, o crossing over é a troca física de pedaços do cromossomo. Vai acontecer uma ligação e nós vamos ter aqui. Então, o que é o esperado quando a gente olha as modificações que podem acontecer? O tradicional, que a gente olha lá no livro que eles trazem, né? É isso aqui. Eu vou ter, então, um cromossomo com o azão besão, o outro cromossomo aqui com o azão bezinho. Temos um crossing over aqui, tá certo? Quando eles estão duplicados. E aí eu vou trocar. Veja, esse meu cromossomo vai fazer isso aqui. Vem aqui, pega o azinho, e aí ele troca, pega um pedaço do bezinho e vai ficar isso aqui. E esse aqui, o azinho, com o besão, tá certo? De modo que quando esses cromossomos homólogos forem separados na meiose 1, eu vou ter que as cromátides irmãs que estão migrando cada uma para um polo vão ser uma cópia que ela é idêntica à original e outra cópia recombinante. E ao final da minha meiose, o que eu vou observar é que eu vou ter metade dos gametas que vão ter as cópias dos cromossomos originais e metade dos gametas que vão ter cópias de cromossomos recombinantes, tá certo? Ou pelo menos uma parcela deles, metade não, desculpa, nesse cruzamento aqui. Mas essa coisa ela pode ser muito mais complexa do que isso aqui. Porque, veja, o crossing over, a gente está acostumado a enxergar dessa forma, né, porque didaticamente faz mais sentido, só que, obviamente, na natureza essas coisas são muito mais complexas, essas coisas acontecem de uma maneira muito mais intrincada do que a gente possa imaginar. Então, a gente vai ter crossing over duplo, crossing over triplo, crossing over quádruplo, tá certo? Isso vai envolver aí permuta de 2, 3, 4, envolve as cromátides, envolve os cromossomos homólogos, ela pode ser muito mais bagunçada do que a gente pode imaginar, tá certo? Então veja, olha, temos aqui no caso um crossing over duplo. Lá na prófase 1 da meiose, o que vai acontecer? Ó, nesse cromossomo aqui a gente vai ter esse pedacinho que migra para cá, pega esse pedaço desse cromossomo que faz um crossing lá com a outra cromátide anterior, tá vendo? Então eu vou ter uma parte roxa, verde, roxa de novo. Só que esse aqui vai ser só roxo e verde. E esse aqui vai ser verde e roxo. E esse aqui, só verde, tá certo? Então você pode já começar a ter aqui produtos mais diferentes do que estava acontecendo. Percebe? Isso só se a gente está pensando aqui num crossing duplo. E perceba, ele está envolvendo não só as cromátides que estão uma pareadinha, os homólogos que estão um pareadinho com o outro aqui, mas ele está envolvendo um pedaço desse homólogo com o outro homólogo, com a outra cromátide desse homólogo aqui, tá certo? Então ela começa a ficar mais complexa. Se a gente andar um pouquinho mais, eu posso ter algumas coisas mais ou menos assim, ó. Veja, um crossing triplo, em que eu estou envolvendo
todo mundo na brincadeira, todo mundo troca um pedacinho do cromossomo, tá certo? Eu posso ter um crossing quádruplo, em que cada cromossomo faz mais de um crossing, tá certo? Ó, veja. 1, 2, 3. Olha que zona esse cromossomo vai ficar. Tá certo? Então, o que isso está mostrando para a gente? Está mostrando que ah, aquela história, quando a gente fala que fontes de variabilidade são mutação e recombinação, a evolução levou isso a sério, tá certo? Então, esse tipo de coisa, ele gera mosaicos cromossômicos e novas combinações de genes que não existiriam se isso não acontecesse, que vão se combinar em novos indivíduos que pode ou não conferir alguma vantagem evolutiva para eles, tá certo? E por fim, nós ainda vamos ter um último tipo de crossing, que é o crossing entre cromátides irmãs. O crossing entre cromátides irmãs, ele é o que menos a gente vai observar, olha, a gente não vai observar nenhum tipo de efeito na prole, tá certo? Porque as cromátides irmãs são cópias do mesmo cromossomo, então, teoricamente, elas são iguais. E se elas são iguais, toda vez que eu troco dois pedaços iguais, eu fico com a mesma coisa, tá certo? Tendo isso aí em mente, o que eu vou mostrar para vocês agora? Como é que a gente vai fazer experimentos que são reais, tá certo? Esses dados aqui são experimentos reais. Então, o que a gente tem aqui? Nesse caso, estamos trabalhando com drosófila, tá certo? Vários desses experimentos foram obtidos em drosófila. Se a gente tivesse na EASH, a gente ia fazer um experimento de cruzamento de drosófila, uma pena que a gente não está. Vou combinar com o Luiz Paulo, a gente fazer o seguinte. Quando a gente retornar para a EASH, se vocês tiverem paciência de ver a gente de novo, eu vou fazer o seguinte: eu vou convidá-los para a gente fazer essa aula prática, que a gente vai pegar os mutantes e os indivíduos selvagens, montar os cruzamentos, contar as proporções, e aí vocês acabam por depois calcular vocês mesmos, com base no seu experimento, a distância entre alguns genes que estão no mesmo cromossomo. Tá bom? A gente faz isso com calma quando a gente voltar para a EASH. Se eu me esquecer desse negócio, ano que vem vocês me lembrem para a gente marcar essa prática, tá certo? É uma prática muito bonita. A gente se sente assim, remontando lá na época do Sturtevant e do Morgan, tá? Então, como é que acontece isso aqui? Veja lá. Eu vou trabalhar com um mutante de drosófila, tá certo? O drosófila é uma coisa muito fácil da gente obter mutantes, porque é só você colocar eles ali para crescer perto de fonte de radiação, você começa a achar mutante de tudo quanto é forma de drosófila, tá? E aí a gente vai trabalhar com dois tipos de mutante de drosófila. Um deles mexendo com a cor do olho, tá certo? Ou seja, cor do olho normal, que é o olho vermelho, tá certo? E a cor do olho púrpura, que é esse mutantezinho aqui, que ele é recessivo em relação ao olho normal vermelho, tá certo? E um outro tipo de mutante, que é com relação à formação das asas. Então, você tem ali a asa normal, bonitinha, redondinha assim, ovalzinha assim, e você tem aí um gene que, quando mutado, deixa a drosófila com essas aqui que a gente chama de asas vestigiais. É uma asa toda engrunvinhadinha assim, e ela fica com esse formatinho, a drosófila não voa, tá? Então, o que eu vou fazer no meu cruzamento? Eu vou pegar uma linhagem pura para olhos e asas normais e vou cruzar aqui com uma linhagem de olho totalmente mutante, olhos púrpura e asas vestigiais, tá certo? O meu F1 ele vai ser 100% normal. Por quê? Esses genes, esses genes aqui, eles são recessivos em relação aos normais, tá certo? Sempre que você tiver um maisinho aqui do lado do gene, é porque a gente está chamando esse gene de gene selvagem, que normalmente é a característica dominante que acontece na natureza, tá certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou cruzar esse indivíduo híbrido, tá certo? Com o meu indivíduo testador, que é a minha linhagem recessiva. Então, como é que vai acontecer aqui? Eu vou ter
uma porcentagem dos indivíduos que é igual a um dos parentais, tá certo? Outra porcentagem que é igual ao outro dos parentais aqui originais, e eu vou começar a ter os meus indivíduos recombinantes, que apresentam uma característica de um parental e a outra do outro parental, tá certo? E vice-versa. Então, quando a gente fizer isso aqui, o que eu vou enxergar? Que eu tenho, nesse meu cruzamento, 89% dos meus indivíduos são aí iguais a um dos parentais e 11% deles são iguais ou são novas variedades que apareceram. São os meus recombinantes, tá certo? Então, com base nisso, eu já começo a imaginar. Veja, esses recombinantes aqui, que estão acontecendo 11% de frequência, eles estão mais longe ou mais perto entre si do que aqueles genes que determinavam a cor da flor e o formato do grão de pólen, que era 8% a taxa de recombinação. Eles estão um pouco mais distantes, tá certo? Porque a frequência de recombinação entre eles é maior do que o que acontecia naquele outro caso nosso. Tudo bem? Bom, quando a gente olha fisicamente, a gente tem as evidências da recombinação, que são os quiasmas, tá certo? Vocês se lembram lá do quiasma? Lembram, né? Na fase, no leptóteno da prófase 1, a gente tem aí, então, a formação dos nossos quiasmas, que são essas cruzinhas, essas trocas físicas. E veja, olha que interessante. Por mais que a gente pegue nos livros e os esquemas mostrem aquele esquema que a gente mostrou lá atrás de um único crossing over, repare aqui. Essa aqui é uma fotografia de cromossomos em prófase 1 de meiose, tá certo? E veja esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu tenho. Peraí, cadê meu mouse? Sumiu para mim. Peraí, aqui. 1, 2, 3, 4, 5 crossing overs acontecendo envolvendo esse aqui. Veja esse. 1, 2, 3, 4. Esse aqui. 1, 2, 3. Esses são pequenos demais para a gente enxergar. Mas você percebe que tem uma coisa. Quanto maior o cromossomo, maior o número de crossing overs que está acontecendo entre eles. Por quê? Você tem mais espaço para eles se recombinarem. Quanto menor o cromossomo, menor o número de crossing overs que vão acontecendo, tá certo? E a gente pode olhar, tem uma evidência aqui de que isso está acontecendo, observando aí os quiasmas lá na prófase 1 da meiose, certo? Agora, com base nisso, com base na frequência de recombinantes, eu posso começar a determinar a ordem desses genes que estão como é que eles estão no cromossomo. Se é ABC, ACB, BCA, tá certo? Ele começa a te dar algumas dicas, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Contando as frequências de recombinantes. Tá? No próximo exemplo ali a gente vai ver com mais cuidado. Posso contar as frequências de quiasma? Não. Por quê? Porque, assim, por mais que a gente esteja olhando as frequências de quiasmas que acontecem num indivíduo, são todas as recombinações possíveis que vão acontecer? É essa a frequência? Porque, assim, se eu estiver olhando numa célula, pode não ter acontecido um quiasma que separe dois genes distantes. É possível, não é? Então, o que você vai fazer? Você vai ter sempre que fazer uma análise da geração seguinte inteira, porque aí você vai ter, por uma questão probabilística, tá certo? Sei que vocês fizeram prova aí de estatística com tempo e tudo mais, né? É, então vocês estão afiadinhos para fazer essas coisas. Por uma questão probabilística, o que a gente tem aqui é que quanto maior o tamanho da minha geração seguinte, mais próximo da realidade eu vou enxergar o número de crossing overs que aconteceram entre dois genes, tá certo? Então, por isso que a gente precisa fazer a análise da geração inteira. Tem que ter uma quantidade grande de indivíduos na próxima geração para fazer esse tipo de mapeamento.
tá? Então, vamos fazer um exemplinho para vocês verem. Ó, vamos pegar aqui esse mapa de recombinação, porque nós vamos calcular a distância entre dois genes nos nossos indivíduos, tá certo? Que é o quê? Ó, eu vou pegar duas drosófilas aqui, de linhagens, uma linhagem selvagem, uma linhagem mutante. A minha linhagem selvagem tem o corpo cinza, tá certo? E tem asas longas, sendo que então o meu gene para corpo cinza é o B e o meu gene para asas longas é o VG, tá certo? E aí eu vou fazer um cruzamento de um indivíduo com um indivíduo que é mutante, ou seja, ele tem o corpo preto e as asas vestigiais. Aqui no desenho, ele desenhou essa asinha redondinha, bonitinha, mas vocês lembram da foto lá atrás, que é aquela asa toda zoada, tá certo? Faz o cruzamento. Esse camarada só tem esse tipo de gameta para mandar, esse camarada só tem esse tipo de gameta para mandar, e quando a gente faz o cruzamento aqui, agora ele é heterozigoto em acoplamento, tá certo? Faço o meu cruzamento teste com o duplo recessivo, e aí eu vou obter as minhas classes de indivíduos que vão ser aí originais ou recombinantes. Então, o que eu vou ter? Veja, 415 indivíduos que possuem as características de um dos parentais originais, 405 do outro parental original, e aqui agora eu vou ter 92, que tem a característica original de um dos parentais e a asa do outro, e a outra aqui invertendo a cor do corpo e o formato da asa. Um total de 92 para um dos tipos, 88 para o outro recombinante. O que eu vou ter, então? Que eu tenho 820 indivíduos que são parecidos com idênticos a um dos parentais e 180 indivíduos que são recombinantes. Tanto faz se uma classe ou a outra, as duas estão envolvendo aí mudanças entre os indivíduos, no mesmo cromossomo, no mesmo par de genes, tá certo? Ou seja, quando eu fizer essa continha, eu vou ter que a minha frequência é de 18% de recombinantes, tá certo? E aí, quando o pessoal foi padronizar o nome disso, eles caracterizaram que essa porcentagem de recombinantes teria uma nova unidade de medida entre os genes que eles chamavam de centimorgans, em homenagem ao Thomas Morgan, que fez os experimentos originais lá com o Stuart Evans, tá certo? Então, a distância física entre esses dois genes, ela é de 18 centimorgans, tá certo? Deu para entender aqui como é que você faz o cálculo da distância entre dois pontos? Acho que sim, né? Tá tranquilo. Você faz lá, então, o cruzamento, pega os parentais, você vai ter um heterozigoto, e aqui você vai cruzar com um indivíduo totalmente recessivo, depois você faz a conta. Quantos são idênticos aos parentais, quantos são recombinantes, a frequência de recombinantes, ela é igual à distância física entre os genes no mesmo cromossomo. Tudo bem? Podemos passar? Vai começar a ficar mais difícil. Agora, como que funciona quando eu tiver, por exemplo, mais de dois genes? Vamos brincar com três, tá certo? Vamos fazer a seguinte avaliação aqui, ó. Vamos continuar em drosófila, que drosófila é um bicho muito fácil da gente fazer os cruzamentos, né? E aí eu vou ter o seguinte, um mutante que a gente vai chamar de skewed. Esse mutante skewed é o seguinte, o indivíduo selvagem, tá vendo? Essa e essa cerda aqui, essas quatro cerdas que o mouse passou, elas são normalmente com esse formato, tá certo? Compridinhas aqui e elas têm essa cara. Esse aqui é o tipo selvagem. Existe esse gene que, quando mutado, o SKILT, ele pode fazer com que essas cerdas, em vez de serem retinhas, elas comecem a ficar deformadas, tá certo? Você pode ter uma deformada, duas, três, as quatro, em graus diferentes. É um gene que tem expressividade diferente, tá certo? Diferencial aí
Mas, de qualquer maneira, uma vez que esse gene tiver mutado, essas cerdas não têm esse formatinho, tá? Então, esse é um dos mutantes. O outro tipo de mutante que a gente vai considerar aqui é o mutante de olhos, formato de olhos, tá certo? O equinus, que esse aqui e esse aqui são os dois formatos de tipo selvagem, tá certo? O que vai acontecer nesse mutante de tipo equinus é que ele começa a ter dimensões diminuídas do espaço onde os olhos compostos ocupam, tá certo? Então você pode ter de novo aqui também com uma expressividade variável todos essa gama de mutantes aqui, tá certo? E por fim, um terceiro tipo de mutante que eles chamam de asas crossvineless. O que que acontece? O mutante para essa aqui é uma asa selvagem de Drosophila, tá certo? E o que acontece? Quando você tem esse mutante aqui do crossvineless, ele não tem esta nervura cruzada aqui, tá certo? Ó, olhem aqui, ela não existe, tá? Então nós vamos considerar essas três características físicas agora no nosso experimento que a gente vai fazer para fazer o cruzamento de três pontos, tá certo? Então como é que eu vou montar? Porque o que que acontece? Veja, eu não tenho três genes, eu posso ter três possibilidades de ordem desses genes, tá certo? Ele pode ser skewed, equinus, crossvineless, skewed, crossvineless, equinus, equinus, skewed, crossvineless, tá certo? São as três combinações possíveis que eu teria aí para esses três genes nessa ordem, né, em termos de ordem. Então, o que que eu vou fazer? Em Drosophila, dá para a gente fazer esse experimento com genes que estão ligados no cromossomo X, tá? Lembre-se que a gente não falou de determinação de sexo nessa disciplina, mas Drosophila também tem cromossomo X e cromossomo Y, embora não seja isso que defina o sexo dos indivíduos aqui, tá certo? Mas machos são XY e fêmeas são XX, tá? Então, o que que vai acontecer? Eu vou cruzar aqui fêmeas que são do meu tipo mutante, tá certo? Ou seja, elas vão ter, são mutantes com cerdas em escudo, olhos équinos e asas sem as nervuras transversais, um macho do tipo selvagem, que tem todas aquelas características do tipo selvagem que a gente já cruzou. Quando a gente tiver a prole, o que, que vai acontecer? Se eu pegar todas as fêmeas, o que, que vai acontecer? Fêmea não tem o cromossomo Y, tá certo? Então eu posso pegar, ela vai ter recebido um cromossomo deste e um cromossomo deste aqui, formando esse tipo de indivíduo para mim, tá? E agora eu vou cruzar eles com um macho que seja mutante para as três características. Por quê? Porque ele só vai poder mandar este cromossomo aqui e não tem a recombinação com esse de cá. Tá certo? Tudo bem com o experimento até aqui? Feito isso, eu vou ter esta bela tabela de indivíduos que nasceram. Então eu vou ter, obviamente, os meus tipos meus tipos parentais, tá certo? Então veja, ó, que foi cerdas em escudo, olhos équinos e nervuras sem asas transversais. Então, está nesse total aqui, 1158. O meu tipo selvagem, são esse aqui também, que é o meu cromossomo original, tá certo? Eu estou colocando aqui os cromossomos originais também, que é 1455. E agora começam a aparecer os meus indivíduos que são diferentes dos parentais, que são os meus indivíduos recombinantes, tá certo? Eu não tinha nenhum desses organismos só com essas características aqui, por exemplo. Nenhum deles tinha só cerdas em escudo e as outras características normais, tá certo? Então, essas classes aqui, de 3 a 8, são todas recombinantes, tá certo? Porque iguais aos parentais, eu só tenho a 1 e a 2. Tudo bem até aqui? Combinado? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso aqui? O primeiro passo para a gente fazer o cálculo da distância entre os genes é estabelecer a ordem desses genes, tá? E aí, o que, que vai acontecer? Uh, uh,
Vocês concordam comigo que, assim, quanto menor a frequência de organismos recombinantes, mais perto eles estão, tá certo? Deixa eu voltar no cruzamento aqui, Samantha. Só um segundo. Todos os machos que nascerem. Não, você vai ter, nesse cruzamento aqui, você vai ter esses indivíduos. Tanto faz, na verdade, tá? No F1, no seu F1 aqui, todos os machos vão ser mutantes. Porque, ó, vai mandar esse cromossomo Y e esses aqui. Então, todos os machos vão ser mutantes aqui. Tá certo? Não vai ter nenhum macho selvagem no F1. Mas peraí, deixa eu só acabar esse raciocínio aqui, ó. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, vamos estabelecer a ordem desses genes. E o que é que vai mandar aqui? Eu tenho que ver a frequência de recombinantes, correto? Ora, se eu estiver fazendo essa frequência de recombinantes, você concorda comigo que assim, eu tenho 3, tá certo? O mais comum é eu ter um crossing over aqui, e o que vai acontecer? Esses dois vão ficar juntos e um diferente, dois juntos e um diferente. Quando esse do meio fosse isolado, o que tem que acontecer? Um crossing over aqui e um crossing over aqui, tá certo? Entre os espaços gênicos. E a probabilidade de acontecer esses dois exatamente nas regiões flanqueadoras do meu gene do meio, ela é menor do que a de acontecer em qualquer área entre os dois. Tá certo? Então, como é que isso a gente vai fazer aqui? Espera aí. Ó, vou voltar aqui. Você concorda comigo que se eu estiver olhando, por exemplo, o crossing over aqui, para eu fazer só entre o SC e o CV, qualquer crossing over que acontecer aqui, ó, nessa região inteirinha, me faz um mutante deles, um recombinante dele, tá certo? Mesma coisa se eu estiver trabalhando com o CV e com o SC, toda essa região aqui. Agora, para mudar um indivíduo que vai ficar SC, EC+, CV, eu preciso ter um crossing aqui e um crossing aqui, tá certo? Probabilisticamente, a chance disso acontecer, ela é menor, tá certo? Então, o que vai acontecer? Para eu saber qual é o meu gene que está entre os dois, o gene que está no meio da minha trinca, eu procuro sempre o recombinante de menor frequência. Que no nosso caso aqui é o seguinte, veja, óleos equinos, que você vai ter aqui um único indivíduo, ó, de 3.248 indivíduos, ele apareceu uma vez. E aqui, as outras duas características, cerdas em escudos e asas sem nervuras transversais, também uma vez. Ou seja, 2 em 3.248. Tá certo? Então, só com base na baixíssima frequência na nossa população, a gente já sabe que o gene para olho equino, ele está no meio, tá certo? Uma vez que a gente sabe que ele está posicionado no meio, agora fica mais fácil, porque eu posso usar aqui a mesma conta que eu fiz no caso anterior, quando eu estava mapeando dois genes, porque sabendo a ordem, eu tenho como calcular ele de par a par, e desse para esse, somo tudo, eu tenho todas. Como é que vai funcionar então? Eu vou fazer o seguinte, veja, sabendo que o equinus está no meio, primeiro eu vou calcular a distância entre SC e EC, tá certo? Essa distância aqui. Como é que eu vou fazer? Vou pegar e vou ver a frequência de recombinantes que acontecem entre esses dois. Primeiro passo, esquece o crossvinase. Não tem nada a ver com a distância entre o Skillet e o Equinus, tá certo? Então, some com ele aqui. Bota uma tarjinha aqui. Finge que ele não existe. O que eu tenho, então? Que, levado em consideração essas duas características, ó, eu tenho que esse é o padrão esse é o padrão parental e esse é o padrão parental, tá certo? Esse aqui é o padrão parental? Não, é um recombinante, tá certo? Esse aqui também é um recombinante. Agora, este aqui, ele é um padrão parental. Teve crossing over aqui? Não. A mesma coisa aqui. Também não teve crossing over aqui. E aqui, é padrão parental?
Não, é recombinante. Então, o que eu vou fazer? Vou somar a frequência ao número, vou somar a frequência desse com esse, com esse, com esse, e aí eu vou ter a distância entre meus dois genes. Como é que eu vou fazer isso? 163 mais 130 mais 1 dividido por 3.248, que vai me dar aí uma distância de 0,091, tá? 9,1% de recombinantes. Tá bom? Ficou claro aqui como é que você faz esse cálculo? Sim? Bom, escrevam no chat qualquer coisa. Então, o que, que vai acontecer? Vamos lá. Se eu olhar agora o mapeamento físico dos meus cromossomos, eu estou somando todo mundo que fez esse crossing over, nessa situação, tá certo? E gerou esse tipo de gene, mais todo mundo que somou isso aqui, porque teve crossing over aqui também, tá certo? Então, pegando as nossas números observados, dá 295, dividindo pelo total, 9,1 centimorgans, tá certo? Feito isso, o próximo passo é igualzinho, só que agora eu vou calcular a distância entre equinus e CV, porque eu sei que o equinus está no meio. Então, como é que eu vou fazer? Some com os organismos Skillet, e agora você vai somar as outras classes. Veja, esse é um parental, esse é o outro parental. Então, esse aqui tem recombinação entre eles? Não. E esse aqui tem recombinação entre eles? Não. Então, agora, aqui tem. Este é um recombinante, esta é uma classe recombinante, esta é outra classe recombinante e esta é outra classe recombinante. Tá certo? O que eu vou fazer? Somar esses camaradas aqui, que vai me dar, então, 192 mais 148 mais 1, 342 dividido por 3.248 vai me dar 10,5 centimorgans. Tá certo? Fizer lá aquele mesmo esqueminha das classes, para ver onde é que tem o crossing, é isso que a gente vai ter. E agora o que, que eu vou ter? Que, veja lá, de Skillet para Equinus, 9,1 centimorgans. De Equinus para Crossvinders, 10,5 centimorgans. Se eu somar tudo, a minha distância vai dar, então, de 19,6 centimorgans entre eles. Tá certo? Ou seja, a frequência, se eu quiser saber qual deveria ser a frequência esperada de recombinantes entre Skillet e Crossvinders, vai dar em torno de 19,6% de recombinantes. Tá certo? Tudo bem? Então, como é que nós vamos ter? Se a gente pegar no total, eu vou pegar aqui os indivíduos que eu tinha lá de classes em crossing over, aqui eu já estou somando as porcentagens, tá certo? 0 sem crossing over, que dava 80,5%, as 4 classes com crossing over único, dando 19,5%, um único crossing, e aqui as classes com crossing duplo, 2 vezes 0,0006, que vai me dar aí 0, na soma, 19,6 centimorgans. Tudo bem? Deu para compreender como é que você faz esse cálculo aqui? Tá simples, né? Agora, olha, esse aqui é um mapa real. Esse que eu botei na lousa, na tela para vocês aqui, esse é um mapa real desse cromossomo X de drosófila, tá certo? Em que eu vou ter aqui genes para cerdas em escudo, para olhos equinos, para asas sem nervuras, aí outros tipo asa cortada, olhos vermelhos, olhos granada, certo? E se eu for somando a distância entre todos eles, eu vou ter que essa distância é de 66,8 centimorgans, tá certo? Tudo bem. Se eu fizer então um cruzamento para medir o número de recombinantes entre cerdas em escudo e cerdas bifurcadas, eu vou ter 66,8% de recombinantes? O que vocês acham? Veja, quando eu fizer essa conta, eu vou ter a seguinte situação. Cruzando o bifurcadas com o escudo, naquele mesmíssimo esquema nosso,
Na hora de contar os parentais, o F2 aqui, eu vou ter o seguinte. Esse experimento são dados reais também, tá? 698 que são um parental, 931 do outro parental, dando aqui 1.629 indivíduos. E se eu pegar os recombinantes, eu vou ter 1.619 indivíduos. Opa! Isso aí dá mais ou menos 50% de recombinantes. E aí? Mas aquela distância do meu mapa dizia que eles estavam a 66,8 centimorgans de distância. Por que eu não tive 66,8% de recombinantes entre eles? Veja, quando a gente está contando aqui, o que a gente tem que levar em consideração? É que a verdadeira frequência de recombinantes, a verdadeira frequência, a distância, a gente calcula com base no número de crossing overs e não com a frequência de indivíduos recombinantes. Tá certo? Os recombinantes, quando os genes estão próximos, eles te dão uma estimativa da distância entre esses genes. Agora, se eu pudesse contar certinho todos os crossing overs, aí eu teria essa distância perfeitinha. Porque, veja, o que vai acontecer? Por que tem aquele 17% de diferença aí entre os organismos? Porque, repara, se eu tiver considerando dois genes muito distantes, eu perco, e eu tiver, por exemplo, uma situação assim, ó, em que eu vou ter esse aqui, ele faz um crossing aqui, faz outro crossing aqui, você percebe que, levando em consideração só Azão e Bzão, eu não tenho um indivíduo recombinante aqui, mas eu tenho dois crossings perdidos nessa conversa. Tá certo? E aí, você começa a ter essas situações distintas e muito diversas, e aí você acaba perdendo o reflexo perfeito nos recombinantes do número de crossings. Porque os genes estão muito distantes e a probabilidade de acontecerem múltiplos crossings entre eles é maior do que se eles estivessem pertinho. Tá certo? Então, quando a gente faz esse mapeamento cromossômico por frequência de recombinantes, a gente já sabe que esse mapeamento ele é eficiente se os genes estão aí até no máximo uns 20 centimorgans de distância. Mais do que isso, você começa a ter probabilidades muito grandes de acontecer vários crossings entre os genes e você perder os recombinantes na hora de contar, tá certo? Veja, esse aqui é um mapa, é um gráficozinho que vai te mostrar a porcentagem de recombinantes que você vai ter lá e as distâncias que eles estão no mapa. Percebe que quanto maior a distância, essa curva começa a pender e aí você perde todos eles. Genes que estão cada um numa ponta de um cromossomo, por mais que eles estejam ligados, em geral eles se comportam como genes de segregação independente, tá certo? Que é o nosso caso aqui, ó. Cada um numa ponta de um cromossomo, a taxa de recombinantes é em torno de 50%. Isso é o que a gente enxerga se esses genes estivessem em cromossomos diferentes. Tá certo? Dúvidas? Vamos lá. Como estamos? Deu para compreender? Foi muito difícil? Tá frio? Vocês não prestaram atenção? Como é que é? Nada? Ninguém tem dúvida nenhuma? Tudo bem? Fechou? Vocês estão com fome, quer almoçar? Como é que é? Conta para mim. Quando os genes estão mais distantes, Samantha, sim, a porcentagem de recombinantes quando os genes estão mais distantes, ela é menor que o número de crossings, sim. A gente consegue até uma boa estimativa de número de crossings baseado nos recombinantes quando esses genes estão mais próximos, né? Mas quando eles estão começando a ficar muito distantes, é aquilo. Você pode ter dois crossings entre eles e você perde o recombinante e perde a contagem de dois crossings que eventualmente aconteceram. Tá? Então, sim.
Quanto mais distante, menor é a fidelidade do retrato do número de crossings pelos recombinantes. Tá? Bom, mais dúvidas? Não? Deu para compreender? Então, agora que tem mais gente na sala, vou repetir algumas coisinhas só para a gente ficar aqui, mas deixa eu parar de gravar primeiro, que isso não precisa ir para o YouTube. É combinado nosso.